pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora e Handmade, e este é meu canal exclusivo de Square, o Square de crochê da Mila. Hoje eu trouxe esse modelinho de triângulo de crochê super fofo e delicado, bem fácil e rápido de fazer. Além disso, ele é extremamente econômico. Aqui a gente utilizou apenas 12 gramas. E ele ficou com 16 centímetros, ele tem a mesma altura que a largura. E é uma opção que vocês podem trabalhar com outros tipos de fios. Se vocês trabalharem com fios mais fininhos do que o fio que eu utilizei, vocês vão ter aqui o triângulo menorzinho. E se vocês trabalharem com fios mais grossos, vocês vão ter triângulos maiores. Além disso, vocês podem trabalhar com outras cores, alternando as cores que vocês estão utilizando, as 3 cores, ou então até mesmo utilizar uma única cor. Esse formato de triângulo dá para a gente utilizar em diversos tipos de trabalhos e vocês podem utilizar também como bandeirinhas penduradas assim no formato de triângulo. E para fazer a emenda normalmente desse modelinho, a gente emenda com um triângulo para cima, um triângulo para baixo, um triângulo para cima, e assim dessa forma a gente fica com uma peça reta aqui na parte de cima e na parte de baixo para construir a nossa peça. É uma ótima opção, uma opção muito bonitinha para vocês fazerem mantas, almofadas, vestuário e muitas outras peças que a gente consegue fazer a partir dessas pecinhas. Então já me conta aqui o que você achou, já se inscreva nos canais, caso ainda não seja inscrito, estou deixando todos os meus canais aqui embaixo para que vocês possam conhecer. Já compartilhe o vídeo com outras pessoas e não esqueça de deixar o seu like. E é isso, bora fazer! E para este trabalhinho eu estou utilizando este fio, que é o Amigo Love da Cisne Linhas Corrente, que tem um tack de 600. E para este fio a agulha número 4. Vocês podem trabalhar com outros tipos de fios, adequando a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. E eu estou utilizando também uma agulha um pouquinho menor para fazer acabamentos. Aqui eu utilizei a agulha número 3. Lembrando que todas as informações do material estão na descrição do vídeo. Eu vou iniciar a minha primeira carreira e eu vou trabalhar aqui na cor rosa. Então, eu vou iniciar com o anel mágico, vou laçar sobre o meu dedo, deixando o fiozinho para cá, passar por baixo deste fio, por cima deste outro, trazer para cima, dar essa giradinha, laçar e passar por dentro. Fiz aqui, então, o meu anel mágico. Com o meu anel mágico feito, agora eu vou fazer mais 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. E vou fazer um ponto alto aqui dentro do anel mágico sobre esses 2 fiozinhos. Laço, venho aqui dentro do anel mágico e faço um ponto alto. Agora eu vou fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2, mais um ponto alto aqui dentro. Mais 2 correntinhas de separação, 1, 2 e mais um ponto alto. Eu vou totalizar aqui 6 pontos altos, contando aqui com as nossas correntinhas, que a gente já fez aqui, considerando elas também como um ponto alto. Aqui as 3 primeiras e as 2 de separação. Então, aqui eu já tenho 4 e vou completar aqui até ter 6 no total. Então, mais um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. E agora, mais 2 correntinhas de separação antes de finalizar. Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora sim, eu já posso fechar o meu anel mágico. Então, venho aqui pegar esse fiozinho menor que eu tenho aqui e vou puxar ele para se fechar. E aqui, como eu não vou trabalhar mais com essa cor, nós vamos fazer o fechamento. E para o fechamento, como nós não vamos mais trabalhar com este fio, eu já cortei meu fio, eu vou puxar meu fiozinho para fora, então puxo aqui para fora, vou pegar a agulha menor, aqui eu estou trabalhando com a agulha número 3,
Eu estava utilizando a agulha número 4, então um pouquinho menor eu estou utilizando a agulha número 3. Qualquer uma que seja um pouquinho menor já facilita aqui para fazer esse acabamento. E esse acabamento nós vamos fazer aqui nas correntinhas, nós vamos fazer na terceira correntinha, então tanto faz começar daqui para cá ou daqui para cá, porque a terceira vai ser exatamente no meio. Mas eu vou começar aqui, então aqui eu tenho meu ponto alto e a cabecinha dele. Aí eu tenho 1, 2, 3. Aqui na terceira correntinha, só que aqui nós vamos virar aqui o nosso trabalho para que a gente possa colocar a agulha de lá para cá. Então, a gente vai passar aqui por dentro, nesse sentido, pegando aqui as duas alcinhas da correntinha, passo por dentro dessa e passo por dentro dessa outra alcinha, e assim vai ficar uma alcinha aqui atrás da agulha. Agora, muito cuidado aqui para vocês não pegarem o fio do fechamento do anel mágico, peguem o fio do novelo, tá? Então, muito cuidado. Pego o fio do novelo, vou passar aqui por dentro dessas duas alcinhas. E agora, eu vou voltar esse fiozinho pelo mesmo lugar de onde eu saí. Então, assim, do mesmo lugar onde saiu o fiozinho, eu puxo ele aqui de volta, passando por dentro. E agora, eu só vou colocar essa pontinha aqui no meio do ponto, para ela não ficar no vão. Então, eu vou puxar ela aqui, eu gosto de pegar aqui nesse lugarzinho atrás do ponto e puxar aqui um pedacinho dela aqui por dentro, porque assim ela não fica atrapalhando aqui o meio do vão, ela fica escondida atrás do ponto. E aí, esse outro fiozinho, eu vou chegar só um pouquinho mais perto, para também não ficar no meio do vão, vou passar aqui por dentro. Todos os acabamentos, gente, sempre na parte de trás, tá? Aqui atrás, onde a gente puxa os fios. Puxei aqui para pertinho do outro fio, agora eu só vou dar 2 nozinhos. O primeiro nozinho eu não aperto muito, o segundo nozinho eu já posso fazer mais apertadinho. E agora, já está certinho, nós só vamos esconder esses 2 fiozinhos, sempre aqui pela parte de dentro, nessa parte mais volumosa, sempre na parte de trás. Então, pego aqui os meus fiozinhos, passo aqui por dentro, puxo o fio, ajusto bem o fio aqui para não ficar repuxado. E assim que tiver certinho, nós vamos passar a cola. A cola que eu estou utilizando aqui é a cola Pega Mil, que é uma cola de secagem rápida. Eu vou passar ela aqui bem na pontinha onde saíram meus fios, só um pinguinho de cola. Vou fechar bem rapidinho, porque ela seca rápido. E aqui agora eu já posso cortar meu fio bem rente de onde eu passei a cola. E aqui com esse próprio fiozinho, com a ajuda da tesoura, eu vou esconder a pontinha do meu fio. E olha como fica bem perfeitinho atrás, na frente, olha aqui os pontos todos certinhos. A gente nem percebe onde foi feito esse acabamento. Então, fica bem certinho mesmo. Feita a nossa primeira carreira, então ficou assim. Eu preciso ter 6 vãos, então confiram de vocês se tá certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vãos, que é onde a gente vai colocar as pétalas agora na próxima carreira. Então, aqui, se vocês estiverem já familiarizados a esconder o fiozinho junto, vocês podem ir deixando os fiozinhos paralelos assim e ir escondendo conforme forem fazendo. Se não, eu vou deixar para fazer no final da próxima carreira, eu vou mostrar para vocês como esconder os fiozinhos. Mas agora nós vamos iniciar já com o fiozinho na agulha para facilitar. Então, eu vou pegar aqui o fiozinho, vou fazer como a gente faz no anel mágico para prender na agulha. Passo aqui por baixo. Puxo o fiozinho, seguro e agora eu puxo o fiozinho aqui. Então, prendi o fiozinho aqui na agulha. E agora, nós vamos vir em qualquer uma das alcinhas que nós temos aqui, que é do ponto alto, eu vou passar por baixo. Então, eu vou colocar dentro de um vão, vou colocar aqui dentro de um vão, vou passar pelo outro vão e vou deixar essa alcinha aqui por cima da agulha, dessa forma. Agora, eu vou pegar o fiozinho do novelo e vou laçar e passar aqui por baixo. Então, ó, passo aqui por baixo, trago aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. Então, estou fazendo aqui um ponto baixo em relevo na carreira anterior, nesse fiozinho. E agora, daqui eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4,
5 correntinhas, e agora eu vou trabalhar no próximo vão. Então, ó, eu abracei esse pontinho aqui, então agora eu vou trabalhar nesse vão aqui. E aqui nós vamos fazer 3 pontos altos triplos incompletos com o mesmo fechamento. Então, para isso, eu vou laçar a minha agulha 3 vezes, 1, 2, 3, vou vir aqui dentro desse espacinho e vou tirar de 2 em 2. Então, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, laço, tiro mais 2, porém a última eu não vou tirar, eu vou deixar aqui na minha agulha. E eu vou fazer mais 2 pontos desse, eu preciso ter 3, então laço 3 vezes, ó, lacei aqui, ó, 1, 2, 3, 3 laçadas. Venho aqui dentro e vou tirando de 2 em 2, menos a última. Laço, tiro 2, a última eu seguro na agulha. E mais um ponto alto triplo, então laço 3 vezes, venho aqui dentro e vou tirar de 2 em 2. Agora sim, tenho as 3 na agulha e mais a laçadinha anterior, fico com 4, então, agora eu laço e tiro todas de uma vez. E agora eu vou fazer as 5 correntinhas. 1, soltou, vou fazer de novo. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz as 5 correntinhas, vou vir aqui, ó, trabalhei nesse espacinho aqui, então o ponto que eu vou abraçar para fazer o fechamento é esse. Então, venho aqui embaixo dele, passo a agulha aqui por ele, e aqui eu vou abraçar o ponto, fazendo um ponto baixo. Então, trago a laçada para cima, laço e tiro as 2. Dessa forma, a gente tem nossa primeira pétala aqui, que ela fica nesse formatinho. E agora, aqui eu repito a pétala, fazendo as 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, laço 3 vezes e vou fazer aqui os 3 pontos altos triplos incompletos. Laço 3 vezes, tiro de 2 em 2, seguro na agulha. E o último, seguro na agulha. Agora sim, laço, tiro todos de uma vez e faço as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui dentro, dentro do espacinho, no próximo ponto, o ponto que eu vou abraçar é esse daqui. Abraço aqui o ponto com um ponto baixo, laço e tiro as 2. Então, feita aqui mais uma pétala. Então, fiz aqui 2 pétalas e nós vamos fazer 6 pétalas no total. Aí, em cada vãozinho desse que a gente tem, nós temos 6 vãos, nós vamos fazer uma pétala em cada vão. E aí, eu encontro vocês aqui no finalzinho pra gente fazer o fechamento. Cheguei ao final dessa carreira, eu finalizei aqui com as 5 correntinhas, não posso esquecer das 5 correntinhas. E agora, a gente vai cortar o fio. Como a gente não vai mais utilizar essa cor, a gente pode cortar o fio. Vou deixar um pedacinho para fazer o acabamento. Aqui a gente vai puxar o fiozinho para fora, tomando cuidado para não fechar essa última correntinha. E aqui, sempre para fazer o acabamento, facilita se a gente tiver com uma agulha um pouquinho menor do que a gente está trabalhando. Então, como estou trabalhando com a agulha número 4, eu vou pegar uma agulha número 3 para fazer melhor esse acabamento. Mas se vocês não tiverem, também não tem problema. E nós vamos fazer o fechamento aqui nesta alcinha de cima. Então, nós temos essa alcinha aqui que forma um Vzinho e nós vamos fazer o fechamento aqui. Porém, nós vamos fazer esse fechamento de trás para frente. Então, nós vamos fazer aqui, ó, vou colocar ele aqui por dentro, vou virar aqui que fica mais fácil. Vou passar aqui por dentro desse nozinho de cima, não nesse daqui, nesse Vzinho aqui. É nesse nozinho aqui de cima. Aqui, coloquei aqui no meio, vou puxar aqui para esse lado, então, vou puxar esse fiozinho pra cá. Aqui, tomando cuidado para não fechar a minha correntinha, ó, minha correntinha que tá do lado de lá.
E agora eu vou jogar esse fiozinho, passar aqui por trás, passar aqui por baixo e vou voltar ele aqui por dentro da correntinha, do mesmo lugar de onde eu saí. Vou pegar o fiozinho aqui. Ou melhor, esse daqui é o da pontinha, ó, cuidado para não confundir. Esse daqui é o que eu comecei. O que eu puxei foi esse daqui, eu vou voltar ele por dentro da correntinha. Puxo até a correntinha ficar aqui no lugar certinho, ó. Eu vou puxar até ela encostar aqui no ponto. Encostou aqui no ponto, agora eu já posso dar 2 nozinhos aqui. Esse fiozinho aqui de trás, com esse fiozinho aqui, eu já posso dar 2 nozinhos. E aqui na frente ficou assim. E agora, nós vamos esconder os fiozinhos aqui na parte de trás. Então, para esconder os fiozinhos, a gente vai procurar sempre esconder dentro da mesma cor. Como a cor rosa a gente tem bem pouquinho aqui, a gente vai trazer ele aqui por dentro. Então, para não ficar um acabamento feio, eu vou passar primeiro por dentro aqui dessa parte vermelha, eu vou subir ele aqui em cima. O acabamento vocês podem esconder onde vocês preferem, tá? Aqui é apenas uma sugestão, como eu estou fazendo os meus acabamentos. Então, eu vou trazer aqui pra cima e agora sim eu vou passar por dentro da pétala. Então, como eu tenho aqui para fazer o acabamento com o vermelho e com o rosa, eu vou puxar um para cada lado, para não ficar muito volumoso no mesmo lugar. E aqui eu só vou passar sempre atrás, na parte de trás da flor, nunca na parte da frente, sempre na parte de trás. E eu vou passar aqui por dentro dos pontos. Terminei de ajeitar as minhas pétalas, agora sim eu vou passar a cola aqui de baixo. A cola que eu estou utilizando é a cola Pega Mil, que é uma cola de artesanato, de secagem rápida. Eu vou colocar um pinguinho aqui onde tá saindo o meu fiozinho. Aqui, e vou colocar um pinguinho aqui também nessa outra pétala, aqui na pontinha. Vou cortar os fiozinhos. E com a ajuda da própria tesoura, eu vou esconder aqui essa pontinha onde eu escondi o fiozinho. Então, com a própria fio aqui, por onde eu passei por dentro, assim. Olha como ele fica certinho aqui e também certinho aqui desse outro lado. E a nossa florzinha está pronta. Encerrada aqui a segunda carreira, nós vamos começar a próxima. Agora, nós vamos iniciar nossa próxima cor. Eu vou trabalhar aqui com a cor azul para o restante das carreiras. E nós vamos começar em cima aqui de qualquer pétala, pode ser qualquer uma. Nós vamos iniciar aqui onde nós fizemos o fechamento. Nós temos 2 pontinhos, nós temos esse daqui e esse daqui, aqui desse ladinho. Nós vamos pegar nesse maiorzinho aqui, ó, estão vendo? Aqui e aqui. Então, é nesse pontinho aqui que a gente vai pegar, bem em cima, bem no meinho, em cima aqui da nossa pétala. Aqui, então, eu vou laçar, vou puxar o meu fiozinho, vou passar o fiozinho menor aqui por cima do fio maior, para não ficar abrindo minha correntinha. E aqui eu vou fazer 7 correntinhas. Então, laço, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feitas 7 correntinhas, eu vou agora fazer um ponto alto duplo. Então, vou laçar 2 vezes na minha agulha e vou vir aqui dentro do mesmo lugarzinho onde eu fiz as correntinhas e vou fazer o ponto alto duplo. Então, laço e vou tirar de 2 em 2. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Ficando assim, esse triângulo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3
Vou fazer agora um ponto alto triplo, então nós vamos laçar a agulha 3 vezes e vou vir aqui no pontinho baixo onde nós fizemos aqui o fechamento. Opa, soltou. 1, 2, 3. Vou vir aqui, ó, no ponto baixo. Então, estão vendo aqui onde é o fechamento do meu ponto baixo. Vou vir aqui na cabecinha do ponto baixo, pegar aqui nessa alcinha e aqui eu vou fazer o ponto alto triplo. Então, vou tirar de 2 em 2. Vou fazer 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3. Vou prender agora na próxima, aqui onde nós fizemos o nosso triângulo, agora na próxima eu vou fazer um ponto baixo. Então, vou pegar no mesmo lugar aqui em cima das pétalas, pegando as 2 alcinhas, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer as 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou fazer o ponto alto triplo, 1, 2, 3, laço 3 vezes, pego na cabecinha do ponto baixo. E aqui eu vou tirar de 2 em 2. Novamente, mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. E agora, aqui nessa próxima, eu vou repetir o meu triângulo. O triângulo, aqui a gente fez as correntinhas para serem equivalentes ao ponto alto duplo, esse primeiro. Então, aqui a gente vai fazer o ponto alto duplo. Então, laço 2 vezes, venho na cabecinha aqui também, no mesmo lugar. E aqui eu vou tirar de 2 em 2. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar, para formar o triângulo aqui também. Então, está ficando assim, ó. Nosso formato aqui já está fazendo aqui o formato do triângulo. Agora, nós vamos fazer as 3 correntinhas, 1, 2, 3. Eu vou fazer o ponto alto triplo, 1, 2, 3. Então, sempre onde a gente tem o ponto baixo, é ponto alto triplo que a gente faz. O ponto alto duplo é somente aqui no triângulo, tá? Aqui a gente faz ponto alto duplo, e aqui no meinho, entre as pétalas, é sempre o ponto alto triplo. Então, a gente também intercala entre o triângulo e ponto baixo. Então, nesse eu fiz triângulo, agora eu vou fazer 3 correntinhas e prender com ponto baixo. Então, 1, 2, 3, e aqui sobre a pétala, eu vou prender com ponto baixo. Faço as 3 correntinhas, 1, 2, 3, ponto alto triplo, venho aqui dentro do ponto baixo, ponto alto triplo, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Agora, aqui eu fiz ponto baixo, então aqui agora é o ponto alto duplo. Então, faço ponto alto duplo aqui na cabecinha, no fechamento, mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar para formar o triângulo. Feito o triângulo, mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, aqui no próximo ponto alto triplo. Aqui provavelmente é o fechamento que a gente fez, ó. Aqui eu cheguei no fechamento. Quando vocês chegarem nesse pontinho, ele vai estar um pouquinho mais durinho, mas a gente coloca aqui no meio, sobre a cabecinha do ponto, para também fazer nele aqui. Aqui mais 3 correntinhas, 1, 2, 3. E aqui eu fiz triângulo, então agora aqui é ponto baixo. Mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, e o ponto alto triplo. No meu último ponto baixo entre as pétalas. Agora, eu vou fazer as 3 correntinhas, 1, 2, 3,
E agora nós vamos fazer o fechamento da carreira. Mas nós aqui já temos o formato do nosso triângulo aparecendo. Então, ela fica assim. Então, o fechamento nós vamos fazer aqui nas correntinhas. Então, nós vamos pular 3 correntinhas. Então, aqui eu tenho a cabecinha desse ponto aqui. Eu vou pular 1, 2, 3. E aqui na 4ª correntinha, pegando a alcinha aqui por cima da agulha, deixando 2 para trás, puxo e vou fazer o ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, nós vamos iniciar fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou fazer 2 pontos altos aqui dentro do meu triângulo. 1, 2. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Mais 2 pontos altos dentro do meu triângulo. Que é a minha quina. Então, em toda a quina, nós vamos ter 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos dentro de cada quina. E agora, nas laterais, nós vamos fazer um ponto alto ou sobre cada ponto ou sobre cada correntinha que a gente tem. Então, aqui, o meu próximo é esse ponto aqui. Então, vou fazer um ponto alto sobre o próximo ponto. Aqui eu tenho 3 correntinhas, então, vou fazer um ponto alto para cada correntinha. Então, 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3. Aqui eu tenho o ponto alto triplo, então, vou fazer um ponto alto sobre esse ponto. Novamente, aqui eu tenho as 3 correntinhas, então, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Tenho aqui o ponto baixo, um ponto alto sobre o ponto baixo. Aqui, sobre as 3 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um ponto alto sobre o ponto alto triplo. Aqui, mais 3 correntinhas, então, eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E cheguei aqui na minha próxima quina, no meu triângulo. Então, aqui não posso esquecer de fazer sobre o ponto. Então, primeiro eu vou fazer sobre o ponto. E agora, eu vou fazer dentro da quina, com 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3. E mais 2 pontos altos aqui dentro. 1 e 2. E agora, eu só vou continuar normalmente fazendo um ponto alto sobre cada ponto e sobre cada correntinha também. A nossa quina está ficando assim. E agora, vocês só completem aqui a de vocês e eu encontro vocês aqui nessa outra pontinha. Cheguei aqui ao final, então, completei aqui os últimos 3 pontos altos sobre as correntinhas e cheguei aqui onde nós iniciamos, que foram nas correntinhas equivalentes sobre esse ponto aqui, antes aqui dos pontos preenchidos dentro do nosso triângulo. Então, aqui eu já vou fazer o fechamento. Eu vou fazer o fechamento aqui nessa correntinha, então, vou pegar essa alcinha, vou fazer o ponto baixíssimo. Passo por dentro e passo por dentro. E agora, para completar a próxima carreira, nós vamos dar uma volta em pontos baixos, repetindo um ponto sobre cada ponto e na quina, repetindo a quina, porém com pontos baixos. Então, aqui eu subi o meu fechamento, eu vou vir no próximo ponto, então, sair desse, vou vir na próxima cabecinha aqui do ponto, pegando as 2 alcinhas, vou laçar, vou subir a minha laçadinha. E aqui, com 2 na agulha, eu vou laçar e fazer um ponto baixo. Então, esse ponto baixo é equivalente a esse ponto aqui, que já está dentro da quina. Quando eu voltar, eu vou fazer um ponto baixo sobre esse ponto aqui das correntinhas, onde eu fiz o fechamento também, tá? Mas eu vou voltar com vocês aqui para mostrar.
Então, agora aqui eu tenho mais um ponto aqui antes da minha quina e eu vou fazer o ponto baixo. Cheguei na minha quina e agora eu vou fazer aqui dentro da quina 2 pontos baixos, 1 e 2, uma correntinha de separação e mais 2 pontos baixos, 1 e 2. Então, nossa quina vai ficar dessa forma. Apenas agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer a quina com 2 pontos baixos, uma correntinha e 2 pontos baixos. O restante, em toda a lateral, não posso esquecer desse primeiro ponto aqui, ó. Preciso fazer também ponto baixo nele. Nós vamos trabalhar com um ponto baixo sobre cada ponto de base. Até chegar ali na nossa próxima quina, onde a gente vai repetir essa quina aqui com 2 pontos baixos, uma correntinha e 2 pontos baixos. Trabalhar um ponto baixo sobre cada lateral e na quina a gente repete a quina, tá? Cheguei ao final, então ficou assim. E agora aqui no final, eu vou trabalhar sobre esse último ponto aqui. Então, ó, eu comecei aqui. Então, sobre esse último ponto ainda, eu vou trabalhar, que era o ponto onde eu tinha as correntinhas, nós fizemos o fechamento. Eu também vou trabalhar aqui um ponto baixo. Então, trabalhei até o meu último ponto baixo. Agora, eu vou puxar meu fiozinho aqui pra fora, vou cortar o fio. Nós vamos fazer o fechamento com a ajuda da agulha menor. Então, vou puxar o fiozinho pra fora. E agora, para fazer esse fechamento, a gente vai passar por cima desse daqui que nós já temos, do próximo. Então, a gente trabalhou aqui no último ponto, esse próximo aqui, que foi o que a gente começou, nós vamos passar por cima dele. Então, eu vou vir com a minha agulha de trás para frente no próximo. Então, ó, esse daqui é o que a gente vai passar por cima, que está sobre esse primeiro ponto aqui do triângulo. Então, eu vou vir aqui sobre esse que está no primeiro ponto aqui. Então, nós vamos pular, ó, uma cabecinha de ponto aqui. Então, nós vamos passar por cima dela. Então, eu venho de trás pra frente, puxo o fiozinho aqui pra trás. Eu vou fazer como se fosse no lugar dela aqui. E vou voltar essa cabecinha, esse fiozinho aqui por dentro da cabecinha de onde saiu meu fio. Então, vou virar aqui, vou passar por dentro desse nozinho aqui de trás e por dentro de onde saiu meu fio. E agora, eu vou voltar meu fiozinho aqui por dentro. E dessa forma, a gente fez a cabecinha sobre a que já estava embaixo. Ó, ela fica assim, fica bem certinho. E agora, esse fiozinho aqui, eu só vou trazer ele aqui por dentro, de encontro com o outro fiozinho. Esse fiozinho inicial aqui que a gente fez, eu vou trazer aqui pra cima, vou encontrar os dois aqui, dar 2 nozinhos e esconder o fio e passar a cola. E olha como ficou bem certinho aqui, essa parte da cabecinha dos pontos, com a mesma quantidade, ó. Tá? Então, vou finalizar aqui e está pronto. E está pronto o nosso triângulo de crochê. Olha que fofura que fica esse. Muito delicadinho. Atrás os detalhes dele. E ele ficou, deixa eu falar para vocês o tamanho que ficou esse total. 16 centímetros. Então, 16 centímetros de largura por 16 centímetros de altura. E ficou com um peso total de 12 gramas, então ele é bem econômico. E agora, fazendo mais quantidades, a forma de emenda desse quadradinho, vocês podem fazer aqui através das laterais mesmo, como a gente faz em quadradinhos que são bem preenchidos, ponto sobre ponto. E aí, a gente coloca nessa disposição, um assim e o outro assim. Porque dessa forma, a gente emenda aqui uma lateralzinha com a outra, ó, forma aqui exatamente o tamanho do outro triângulo, e assim sucessivamente. Um com a ponta para cima, um com a ponta para baixo, um com a ponta para cima, um com a ponta para baixo. E aí, a gente consegue ter aqui uma peça, inclusive, até
reta na parte de cima e de baixo. Pessoal, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse modelinho, já contem pra mim aqui nos comentários. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.